Olá, MTV. Na aula de hoje nós vamos falar do nosso último pilar, que é a visualização. Não é porque ele é o último que seja menos importante, ele é tão importante quanto. E vocês vão entender o poder da visualização e o poder da clareza nesta aula. Todas as pessoas de sucesso têm alguma coisa em comum. É exatamente a sua mentalidade. As pessoas que têm sucesso têm uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de sucesso. E elas sempre buscam por clareza. Elas sempre se perguntam e imaginam como querem que sua vida seja daqui a um ano, daqui a 3 anos, 5 anos ou até 10 anos. Porque essas pessoas sabem que clareza é poder. A falta de clareza, por outro lado, pode causar danos e problemas nas nossas vidas. Isso aconteceu comigo. Quando eu não tive clareza na minha vida, eu tive uma depressão. Você pode ficar apática, desanimada, sem vontade de acordar de manhã e viver a vida como ela deveria ser. Então foi assim que aconteceu comigo em 2018, quando eu passei por uma crise financeira. Eu tive que vender meu business, meu negócio de festas infantis. E aí, como eu fiquei sem chão, a pessoa que comprou me proibiu de fazer festas pelos próximos 2 anos, eu fiquei tão decepcionada e tão chateada que não tinha criatividade, eu não conseguia pensar em nenhuma outra possibilidade, não tive clareza do que eu faria a partir de então, e aquilo me deu um desânimo tão grande que foram 10 meses de cama. Eu só queria dormir, eu vivia de pijama, meu marido não entendia o que tinha acontecido com aquela Larissa, cheia de vontade, cheia de criatividade, que criava negócios, que viajou pelo mundo. E eu também não sabia explicar o que tinha acontecido comigo. E foi aí que eu comecei minha busca de desenvolvimento pessoal. Eu queria entender o que tinha acontecido com a minha mente. Por que eu saí de uma mulher tão positiva, corajosa, cheia de ideias, para uma pessoa completamente depressiva, sem vontade de viver, sem ideia, sem criatividade, sem nem acreditar na minha capacidade de montar um outro negócio ou tentar uma outra alternativa. Foi realmente uma época muito sombria e foi tudo também por causa da clareza e, claro, por causa dos sentimentos que colocam a nossa vibração para baixo, que hoje a gente já sabe disso e antes eu não sabia. Onde você vibra, você atrai mais eventos daquela mesma frequência. E eu não sabia que eu estava tão negativa e estava atraindo também mais negatividade para a minha vida e não conseguia me conectar com a minha intuição. E por isso não tinha clareza, não tinha criatividade. E aqui no MTV, nenhuma MTV vai passar por isso, porque a gente já tem consciência de tudo isso que eu explico para vocês. Então hoje a gente vai ter clareza através de uma visualização e eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Então vamos lá. Como que eu descobri essa técnica que eu vou ensinar para vocês? Justamente na época que eu estava com essa depressão, eu fui em busca de respostas e encontrei uma amiga que tinha acabado de terminar um curso de Life Coaching. Ela se especializou em Mindset. E aí eu contratei essa Mindset Coach, amiga minha, que me apresentou essa ferramenta poderosa que eu vou falar para vocês. A minha coach na época, ela me pediu para escrever uma carta para mim mesma, chamada Carta do Meu Eu do Futuro. Então nós vamos escrever uma carta do nosso Eu do Futuro. Você escreve de vocês, eu vou escrever a minha de novo. Você vai se imaginar como se você estivesse num futuro de 12 meses a partir de hoje, 1 ano a partir de agora. E você vai escrever para você mesmo uma carta te parabenizando por tudo que você conquistou e superou nos últimos 12 meses. Então você vai se projetar daqui a 12 meses, a partir de hoje, você escrevendo para você mesma de hoje, dizendo: poxa, Larissa, parabéns por tudo que você superou, por tudo que você conquistou. Eu tô assim, orgulhosa de você por causa dessa conquista, dessa conquista, dessa conquista, dessa superação, dessa superação, dessa superação. E você vai escolher o que você vai listar, como que você vai listar. E eu vou explicar melhor. A gente vai fazer uma visualização para poder ativar em você mais uma capacidade de criar, porque normalmente, dependendo da situação que você está hoje, você pode estar que nem eu. Eu tive dificuldade em imaginar algo, porque eu estava tão desanimada que eu falei, cara, eu não consigo imaginar nenhum objetivo conquistado, porque eu realmente estava muito mal. Mas ela foi trabalhando comigo e eu fui fazendo um journaling até dar uma chance para o meu inconsciente e falar assim, olha, eu vou desejar alguma coisa. Não precisa ser possível, você não precisa acreditar que tem tudo para acontecer. Você só vai se permitir sonhar, você vai abrir uma portinha de esperança nas infinitas possibilidades do universo. Então, no começo eu realmente estava perdida, eu não conseguia imaginar o que eu queria. E ela insistiu e me disse que se você não tiver clareza do que você deseja na vida,
nunca sairá dessa situação, você vai ficar estagnada. E eu realmente já estava de saco cheio de ficar estagnada. Nós, por exemplo, quando criança, a gente sonha muito, mas à medida que a gente vai crescendo, as pessoas ao nosso redor vão dizendo assim, ai, você sonha demais, isso não vai acontecer, cai na real. E a gente vai perdendo essa nossa capacidade de co-criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Lembre-se que tudo o que existe hoje sempre foi criado 2 vezes. Não há nada que exista no mundo que não tenha que ter sido pensado primeiro. Primeiro você pensa para poder criar aquilo no mundo invisível e depois você sentindo que aquilo já é verdade, que tem possibilidade, aquilo vai materializar. Então o pensamento cria, o sentimento materializa e a dúvida cancela. Então a gente não vai ficar com dúvida, a gente vai brincar de visualizar todos os dias até a nossa mente acreditar, de se familiarizar com aquilo. E a gente só vai abrir um pontinho de possibilidade na nossa cabeça de que o universo tem infinitas possibilidades e existe uma força maior que nós, que hoje está fazendo nosso coração bater e que a gente não tem controle nenhum se amanhã ela decidir que o coração não vai bater mais e que será o nosso último dia. Então não tem como negar que existe uma força maior que a gente, seja você chamando de universo, de Deus, centelha divina, Higher Self, Buda, Allah, qualquer nome que você decidir. Não existe como negar que existe uma força maior fazendo tudo isso acontecer, fazendo o nosso coração bater e que está totalmente fora do nosso controle e a gente só precisa confiar que amanhã a gente estará, né, aqui, mesmo sabendo que não é garantia de nada. Então não podemos negar dessa força, desse universo poderoso, desse Deus incrível que existe além da gente. E é nessa fé que a gente vai simplesmente se permitir sonhar, sem se preocupar como que vai realizar, porque o como não é problema nosso. A gente só tem a obrigação aqui de abrir as oportunidades, de se permitir sonhar em algo que tem a possibilidade de acontecer daqui a 1 ano. E você já vai colocar nessa carta tanto detalhe que você vai conseguir até visualizar como se estivesse assistindo uma tela no cinema. Foi exatamente assim que eu consegui. Quando ela me deu essa técnica, que eu ia imaginar que eu estava sentada num cinema, olhando para a tela, sendo que na tela é exatamente eu daqui a 1 ano. E aí eu vou imaginar como se estivesse vendo um filme mesmo. E isso acontece quando a gente assiste um filme triste que chora, a mesma coisa. A gente vai assistir o nosso filme detalhado na nossa carta e a gente vai sentir a emoção que aquilo vai trazer. Se é uma coisa que você quer muito, você vai se sentir como você já estivesse realizando, alegre, pulando. Você vai escrever quais são as pessoas que estão envolvidas, quem está do seu lado, o que as pessoas estão falando, vai ver o que você quer ver, vai sentir o que você quer sentir, vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai descrever na sua carta todos os detalhes, para quando você lê a carta, realmente parecer um filme passando na sua frente e você conseguir visualizar. Porque você pode chegar para mim e falar assim, Larissa, eu não sou boa de visualizar. E eu vou te provar que você é. Porque se eu falar para você assim, não pense no elefante rosa, você já pensou, você já visualizou. Se eu falar com você assim, lembra da tua casa que você morou, sei lá, a outra casa que você morou diferente dessa, você vai conseguir lembrar da casa. Então nós temos sim memórias e conseguimos visualizar. Só que a gente não pode bloquear isso, a gente tem que se permitir brincar, se permitir sonhar. Nem que seja numa carta de coisas que vão acontecer daqui a 1 ano. E assim foi que minha coach me orientou. Falou que imagina tudo que você gostaria que acontecesse na sua vida nos próximos 12 meses. Você vai criar uma visão detalhada, tão vibrante, que você vai conseguir imaginar vivendo esse sonho como se já fosse real. Então você tem que, é o grande pulo do gato. Você tem que sentir como se fosse real. Diga o que vê, diga o que sente, os locais, as pessoas envolvidas, quem te abraça, quem fala alguma coisa pra você. Imagine no detalhe, tá? Imaginei como se eu estivesse assistindo um filme de cinema, onde eu estava sentada na plateia. Imaginei detalhes da cena, ouvia cenários, pessoas falando, tudo em detalhes, a roupa que eu usava, seguindo a orientação dela para sentir como se fosse real. E assim eu consegui realmente escrever a carta do futuro. Então a nossa tarefa é só se permitir sonhar, sentir a emoção como se ela tivesse acontecido. A gente não deve preocupar com como não é com a gente, é com o universo e as infinitas possibilidades, tá? Aí depois que eu escrevi a carta, ela me pediu que eu lesse essa carta todas as noites antes de dormir. Ou se você não, o ideal é à noite antes de dormir, para que seu subconsciente fique pensando naquilo. Mas se você não conseguir, você pode também, como segunda opção, ao acordar.
E aí eu escolho todas as vezes ler essa carta, imaginando que tudo que tá escrito ali fosse real. Gente, não demora 5 minutos. É ler a carta e imaginar aquilo acontecendo. O que vier, não precisa ficar testando, forçando. Você, com o hábito, você vai melhorar cada dia mais. Primeiro, escreveu a carta já é um grande passo. Depois, ler a carta, fechar os olhos e imaginar cenas daquela carta. E cada dia que você fizer isso, você vai ficar cada vez melhor. Eu te garanto, porque foi o que aconteceu comigo. E aí eu quero te provar porque que dá certo a visualização, né? Muitos artistas e muitos esportistas usam a visualização. Eles chamam de... Como é que eles chamam? Rehearsal. É você imaginar as coisas acontecendo. Engraçado que eu tenho uma empresa de piquenique, de festas, e eu sempre fiz isso inconsciente. Eu imagino a festa acontecendo. E sempre acontece do jeito que eu quero. Mas é intuitivo. É algo que é um dom meu. Então, provavelmente você já se imaginou fazendo alguma coisa, algum casamento, alguma festa, você meio que visualizou você lá, ou algum desejo que você teve, só que você não fez isso conscientemente. E agora a gente está trazendo consciência para esse processo. Então, é você usar o poder da sua imaginação. Porque a mente, ela não distingue o que é real e imaginário. Por exemplo, se você tiver pensamentos de medo, você pode entrar em pânico. Eu, por exemplo, tenho meu marido que é claustrofóbico, ele teve um acidente de carro e toda vez que ele tá no ambiente fechado, mesmo não acontecendo nada, ele tem crise de pânico. O corpo dele sente como se ele estivesse se sufocando e ele soa frio, a pupila expande, ele fica nervoso, ele não consegue pensar, ele fica apavorado. Eu já vi uma cena dele de pânico, falei, gente, e ele só simplesmente uma porta que ele entrou, fechou, daquelas portas de shopping, e ele ficou preso lá e deu um pânico nele. Mas aquilo não é real, é só imaginário dentro da imaginação dele. Então, a visualização, ela é poderosa e já está provado que a mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, quando a mente acredita, ela começa a focar nas evidências para provar que o que você está imaginando é possível. Por isso que funciona a visualização. Na nossa mente tem algo chamado Reticular Activity System. É uma parte do nosso cérebro que fica, tudo que você foca expande, você fica observando. Então, se você está ali colocando um sonho todas as noites, visualizando aquilo, aquilo fica familiar para sua mente. Então, ela vai começar a procurar evidências e possibilidades para que aquilo aconteça. Por isso que a gente chama de coincidência. Mas às vezes você vê uma oportunidade, às vezes você pega um contato, às vezes alguém aparece, é porque aquilo sempre esteja no seu campo, mas você agora está atento. Eu vou dar um exemplo nisso. Quando eu estava grávida, eu procurava carrinhos de bebê. E eu via carrinho de bebê o tempo inteiro. Hoje eu não vejo mais nenhum. Por quê? Porque não está no meu foco. A minha mente não está procurando isso. Por isso que a visualização dos seus sonhos funciona. A neurociência explica. Nós podemos criar nossa realidade através dos nossos pensamentos, através de novos caminhos neurais. Então, leve a sério a visualização, porque ela faz sua mente ficar familiar, ficar focando e atento com as coisas que você quer e deseja para sua vida. E aí a gente vai chamar isso de coincidência, mas na realidade não é. Então, uma coisa você vai concordar comigo: sem sonhos, a nossa alma adoece e a gente morre. Então, se você hoje não está sonhando por muito tempo, como eu fiquei, passei assim uns 2 anos que eu não sonhava com nada, estava muito desanimada, não me permitia sonhar, achava que não ia ser possível, ficava olhando a minha situação atual e não conseguia entender como, agora com esse problema financeiro, como que isso aqui vai realizar, então nem me permitia sonhar. Só que aqui o grande segredo é, não precisa saber o como, você só tem que desejar, você só tem que abrir um espaço para você desejar um sonho. O que você gostaria que daqui a 12 meses acontecesse na sua vida que você ia ficar extremamente feliz e realizado? Qual é o detalhe disso? Quem estaria ouvindo? Quem estaria parabenizando? O que estaria acontecendo? Aonde seria esse sonho? Pensa, cria, coloca na sua carta todos os detalhes do que você está orgulhoso de você e dos obstáculos que você hoje está enfrentando, que você conseguiu superar. Você pode até escrever como que você pode até falar, olha, hoje você superou aquela sua dificuldade, parabéns, agora você está desse jeito, E aí eu vou te ajudar, porque eu vou fazer uma meditação guiada e você vai entender cada área da sua vida. A gente vai focar em 4 áreas da vida e aí você vai conseguir não deixar nada passar na sua visualização. O que mais que eu tenho aqui para vocês, gente? É isso, acreditar que é possível. O segredo é sentir. Vocês têm que entender que o sentimento é que realmente faz materializar tudo que você visualizar, tá? E isso vai ser tão importante que imagina, durante 21 dias você ficar confiando no processo, mudar os hábitos, elevar sua vibração, conseguir colocar a vibração do seu desejo, você colocar a frequência certa e ainda acreditar na possibilidade daquilo.
Gente, eu tenho certeza que vai ter gente dando testemunhos assim maravilhosos nesses últimos 20 dias, se vocês entenderem a logística de todos esses pilares. Esses pilares são ferramentas e se você colocar na sua vida, que são ferramentas poderosas do mundo de desenvolvimento pessoal, você vai criar mudanças na sua realidade, eu te garanto, ok? E que mais? Ah, e ter a certeza que a gente não faz nada sozinho, né? Você é co-criador, por você que cria com Deus, você cria com o universo. Então, por isso que você não precisa duvidar tanto, porque existe uma força maior, poderosa, que sabe todas as infinitas possibilidades e os caminhos que é possível. Talvez a sua mente limitada não consiga ver como. A sua situação hoje não define o seu futuro, mas sim a sua capacidade de elevar a sua vibração, confiar, ter fé e se permitir sonhar, ok? Então a gente tem duas opções, gente, focar no medo ou focar nos sonhos. Se você escolher focar no medo, você fica travado, você não se conecta com a sua intuição, você não vê saída. E se você escolher sonhar, você vai abrir possibilidades. Entenda de uma vez por todas que tudo no universo foi criado duas vezes. Foi preciso alguém imaginar algo primeiro para que isso fosse materializado. O universo tem infinitas possibilidades, somente deixa uma portinha aberta para uma possibilidade dessas infinitas, para que você visualize e torne verdade poderosa quando você conseguir alinhar o que você deseja com o seu sentimento e o que já está feito. Isso vai mudar o seu inconsciente. Você tem que repetir isso o tempo inteiro durante 21 dias. Todas as noites antes de dormir, você vai ler a sua carta e visualizar e sentir como se já estivesse acontecendo. E essa clareza vai te dar direção na sua vida, vai trazer foco para você mirar. Se você não cria uma visão, a mente vai ficar repetindo os padrões que estão repetindo até hoje, nada vai mudar na sua vida. Então a gente tem que se comprometer a praticar esse pilar da visualização todos os dias, durante 21 dias, para transformar ele em um hábito. E aí você vai se tornar realmente um co-criador profissional da sua vida. Então o segredo, de novo, é criar uma visão tão cheia de detalhes e emoções. E esse detalhe você vai conseguir imaginar, sentir, ouvir, ver pessoas, cenas na sua mente e você vai conseguir se permitir imaginar aquilo como se estivesse acontecendo. Então eu te convido a encontrar agora um local que ninguém pode te distrair, porque eu vou colocar vou te orientar, vai ser uma visualização guiada para que você se inspire mais para sua carta. Depois que eu colocar, que a gente fizer essa visualização, você vai estar ativada para escrever a sua carta, tá bom? Vou então só escolher uma música aqui e já já a gente começa.